Governador, boa noite. O senhor falou muito em cooperação e parceria. Como é que o senhor vê a parceria ou a proposta de parceria do governo federal com os governos estaduais na segurança pública? Fere o pacto federativo, a autonomia dos governos estaduais ou, de fato, traz algum ganho no combate ao crime organizado? A gente tem que ver como é que vai sair o texto da PEC, né? Quando a gente conversou com o ministro Lewandowski, a gente viu da parte dele uma preocupação realmente de não ferir a autonomia dos estados. E isso é mortal, né? Se por acaso se resolver ferir a autonomia dos estados, a reação vai ser muito forte, ninguém vai topar isso. A gente tem que estabelecer um ambiente de coordenação e cooperação. A coordenação é muito bem-vinda, porque a gente não vai combater o crime organizado se não tiver uma forte cooperação, se a gente não conseguir trocar informações, se a gente não realmente tiver as inteligências trabalhando de forma unida, produzindo dados, compartilhando e consumindo esses dados, se a gente não envolver todos os órgãos de Estado, né? Não envolver o COAF, não envolver o CAD, não envolver o Banco Central, não envolver a Receita, né? A Polícia Federal, os Ministérios Públicos, enfim, as polícias. Então, a gente tem que criar esse ecossistema de cooperação, isso é fato. Agora, não adianta querer impor, por exemplo, determinadas regras para as polícias estaduais, porque aí a gente vai estar entrando na autonomia. O ministro tem uma ideia de ampliar o escopo de atuação da Polícia Rodoviária Federal. Eu concordo. Eu queria fazer isso já com o ministro no governo passado, que, por exemplo, o modo ferroviário está ressurgindo no Brasil. Sim. Existe a previsão, inclusive constitucional, de se criar uma polícia ferroviária. Ela não foi criada e eu acho que ela não é nem necessária, porque a polícia rodoviária, e aí seja lá o nome que ela vai ter depois, ela pode assumir esse papel. Uma polícia rodoferroviária. Não, até mais. Ela pode ser uma polícia também que vai atuar nas hidrovias e até nas imediações dos portos, né? Eu acho que ela pode cooperar. É uma polícia que foi muito profissionalizada nos últimos anos e é uma polícia muito bem equipada, muito profissional, muito técnica e que pode prestar um bom serviço. Então, eu não vejo nenhum problema nesse aumento de competência. Agora, qual é o cuidado que a gente tem que ter, né? A disciplina da coisa. Por exemplo, eu não posso ter uma polícia federal que vai escolher a operação que vai fazer, por hipótese. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Também a gente tem que ter um texto que não abra brecha para isso. Senão, eu vou entrar aqui porque aqui dá mais mídia, eu não vou entrar aqui porque aqui dá menos mídia. Então, isso seria perigoso. Se a gente tiver cuidado com esses contornos, a gente pode ter um bom produto. E eu entendo que o ministro está comprometido com isso também. Vamos ver o texto, né? Porque o texto é fundamental para que não haja nenhuma brecha. Quer acrescentar algo, Gani? Quero. Nesse combate ao crime organizado, nessa cooperação, como é que fica essa cooperação com a justiça e o poder legislativo? Porque a gente ouve muito dos policiais de que prende-se, mas chega lá na ponta, a justiça acaba soltando. Onde é que está o gargalo aí? Nas leis? É culpa do Congresso Nacional ou dos juízes numa complacência, numa interpretação menos punitivista da lei? Eu acho que todo mundo tem responsabilidade, né? Eu entendo que a lei, às vezes, não qualifica os crimes como deveria qualificar. A lei não tem uma visão... Tem alguns problemas na legislação, entendo, hoje em dia, que dão brechas. Qualificar a questão da atuação do faccionado. Então, tudo que diz respeito a crime praticado pela facção, em nome da facção, teria que ser qualificado e punido com muita severidade. A gente não pode ter as mesmas regras, por exemplo, de progressão para crimes da mesma natureza, cometidos por faccionado e não faccionado. Então, é uma forma de aumentar o custo do faccionado. Segunda coisa, a punição para reincidência. Então, não dá para a gente ter criminosos reincidentes ganhando benefícios legais, como, por exemplo, a soltura em audiências de custódia. Então, você, às vezes, prende um criminoso, um ladrão de celular, que é uma chaga comum e é uma coisa que as pessoas sofrem. A gente prende 20, 25, 30, 33 vezes a mesma pessoa, pelo mesmo crime. E aí, por isso que eu digo que a culpa é de todo mundo, porque, às vezes, é a complacência do magistrado, mas, muitas vezes, é a falta de informação do magistrado. Ou seja, o Estado também não deu informação para aquele magistrado que está numa audiência de custódia, olha, esse cara é reincidente. Esse cara já cometeu esse crime 30 vezes. E aí o magistrado está vendo um crime de menor potencial, solta e não viu que ele é reincidente. Existe uma questão que é a segurança jurídica para aquelas prisões que são feitas com base na fundada suspeita. Então, é aquele caso que você está numa blitz de trânsito,
você percebe um comportamento anômalo e você resolve aprofundar a investigação e você descobre que aquele cara estava transportando 5 quilos, 6 quilos, 10 quilos de cocaína. E às vezes esse cara tem a prisão relaxada na justiça porque a inspeção deveria se cingir à atividade de trânsito e não poderia haver o aprofundamento. Então, falta segurança jurídica para o agente público. Então, tem algumas questões na legislação que eu entendo que podem ser aprimoradas para aumentar o custo do crime, para combater a reincidência, né, para tornar a vida do criminoso mais difícil, para realmente tornar a vida do faccionado mais complicada. A gente tem que ter uma velocidade, por exemplo, na expropriação e na utilização pelo Estado dos bens do tráfico de drogas, auferidos irregularmente, porque eles estão movimentando muito dinheiro. E são aviões, e são helicópteros, e são apartamentos de luxo, é muito dinheiro movimentado das diversas formas possíveis. Então, a gente tem que ter uma velocidade na absorção desses bens por parte do Estado. Então, esses são os ajustes que a gente precisa fazer em termos de legislação. Aqui no Estado de São Paulo, nós temos um Tribunal de Justiça que está muito focado no combate ao crime organizado, que é muito parceiro, que tem interagido conosco nas discussões que envolvem esse combate à organização criminosa. Então, um pessoal da área criminal que é bastante rígido, bastante severo, e tem que ser, porque se não for assim, a gente vai perder o controle da situação. Então, nós temos conseguido sentar na mesa Ministério Público, com o pessoal do GAECO, Procurador-Geral de Justiça, Tribunal de Justiça. Olha, são esses passos que a gente tem que dar para que a gente possa ter o enfrentamento do crime. Às vezes, questões simples, uma coisa que a gente estava discutindo com o Tribunal de Justiça outro dia. Você tem o preso que sai do sistema prisional e tem que fazer a prova de vida. Essa prova de vida hoje é realizada sempre no Fórum da Barra Funda. E aí aquela pessoa tem que sair, às vezes, lá da ponta da Zona Leste, da Zona Sul, para ir para o centro da cidade. Esse cara vai para o centro da cidade fazer a prova de vida e já não volta. Ele fica lá, já vai praticar um crime, já vai para Cracolândia, já vai consumir uma droga. Ou seja, a gente pode evitar isso. E tem tecnologia para fazer essa prova de vida, então a pessoa não precisa ir para o fórum. E às vezes uma medida simples tem um efeito gigantesco. Então essas coisas a gente precisa botar na mesa, né? A gente precisa discutir. A gente precisa discutir, por exemplo, a situação dos egressos do sistema prisional que estão hoje no fluxo da Cracolândia. 60% das pessoas que frequentam a Cracolândia hoje são egressos do sistema prisional, estão em regime de progressão, descumprindo o que a Justiça determinou. Que a gente teve o cuidado de qualificar cada um, ver CPF por CPF, filiação por filiação. O que esses caras fizeram, como que cruzamos com a base de dados de CAGED, cruzamos com a base de dados de foragidos da Justiça, cruzamos com a base de dados do Judiciário, cruzamos com as informações de boletim de ocorrência de desaparecimento para saber quem é cada um. Porque se a gente não souber a história de cada um, a gente não resolve aquele problema. Então, governador, na campanha de 2022, que não foi exatamente uma campanha assim para vestais, né? Uma campanha onde se bateu demais e com muita, enfim, deslealdade de parte a parte, talvez um dos pontos altos tenha sido até a relação cordial entre o senhor e o hoje ministro Haddad, especialmente naquele último debate. Foi realmente um ponto fora da curva, dada inclusive a elegância do embate. E o mercado político aposta que em algum momento esse embate vai acabar se repetindo, porque as apostas imaginam que em algum momento o senhor vai ser candidato a presidente e ele também. Mas deixando isso de lado, qual a avaliação que o senhor faz hoje do ministro Haddad? Pena, eu acho que é um cara que tem procurado fazer o melhor, tem ouvido muito o mercado, então ele tem atuado com humildade, tem tido a capacidade de ouvir, tem tido a capacidade de procurar caminhos, né? Muitas vezes não tem sucesso e aí existe uma autofagia, uma autossabotagem dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Isso impede o Haddad, às vezes, de entregar os melhores resultados. Interessante que o cenário é extremamente desafiador, né? E tá começando a clarear um pouquinho agora. Observe que nós tínhamos uma inflação resiliente, a gente vê a inflação, né, resistente por uma série de motivos, o mercado imobiliário aquecido, os salários crescendo acima da inflação, no mundo todo a massa salarial crescendo acima da inflação, a gente vendo aí empresas que topam
pagar mais caro para produzir com sustentabilidade. Então, a temática da sustentabilidade veio para ficar no âmbito do mundo corporativo. A gente vê as empresas topando pagar mais caro também para diversificar seus pontos de produção. Então, isso é um cenário que levou a essa inflação mais resiliente, mais alta, e uma inflação que vinha alta, com atividade econômica alta, e isso provocou a taxa de juros altas também nos países aí desenvolvidos. A taxa de juros americana se manteve alta aí por muito tempo. Tem um desafio adicional que é o endividamento desses países ricos na época do Covid. Então, isso agora, no momento da rolagem da dívida, drena a liquidez do mundo corporativo, drena a liquidez dos países emergentes, e isso impõe a nós um bom comportamento. E quando eu falo em bom comportamento, eu estou me referindo ao fiscal. O Brasil tem bons fundamentos. O Brasil é um país que passou por uma quantidade de reformas enormes de 2016 para cá. Eu não conseguiria citar, e olha que eu tenho boa memória, a quantidade de reformas que nós tivemos. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, marco do saneamento, lei das startups, lei da liberdade econômica, autonomia do Banco Central, lei das agências, lei de falências. É um negócio impressionante. Isso dá lastro para a economia. Então, a gente está falando de uma economia que tem lastro, que passou por muita transformação. Houve uma revolução silenciosa de mercado financeiro, de sistema financeiro, onde a gente passou a ter mais acesso a crédito. Então, houve uma democratização do crédito. Quando a gente tem mais crédito, a gente tem mais produtividade. Então, a gente conseguiu aumentar bastante. Hoje nós temos instrumentos de mercado de capitais para fazer financiamento de longo curso que nós não tínhamos há algum tempo atrás. O Brasil vai fazer 90, 100 bi de superávit de balança comercial. Isso é um negócio extraordinário. Tem 350 bi de reservas. Ou seja, em termos de fundamento, nós não temos grande problema. Onde é que a gente está errando? Primeiro, gerando crise, com declarações que às vezes eram desnecessárias, não precisava gerar. E o outro problema que nós temos é gastar demais. Ou seja, a gente passa uma mensagem fiscal ruim. Agora, não é um gasto de 5% do PIB, de 6% do PIB, é um gasto de 1%, de 1,5%. Você mexe 2, 3 alavancas, você coloca o Brasil no rumo. E é importante que você coloque para aproveitar as grandes oportunidades que estão aí, que estão aparecendo. E eu vejo uma preocupação por parte do ministro da Fazenda e uma falta de reverberação, uma falta de apoio na estrutura de governo. Se o governo tivesse mais alinhado com o Ministério da Fazenda, eu entendo que a coisa estaria melhor.